A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão, que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Bem-vindo a mais um Devocional Diário. Neste Devocional Diário de hoje, quero estar trazendo uma passagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 7. Quero estar lendo do versículo 1 ao 9, que assim vai dizendo: E, depois disso, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E, havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Aleluia. Meus queridos irmãos e ouvintes, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. A festa dos tabernáculos estava próxima. Nesta festa, os filhos de Israel se lembravam do tempo em que o Senhor fez com que eles habitassem em tendas, na travessia que durou 40 anos pelo deserto. Livro de Levítico, capítulo de número 23, versículos de número 33, 34, 42 e 43, assim vão dizendo: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Versículos de número 42 e 43. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Meus irmãos e ouvintes, os irmãos de Jesus, que dificilmente expressavam participação nos anos ministeriais do ministério de Jesus, relatado na Bíblia, nesta passagem tem uma participação muito importante para que nós pudéssemos entender a existência da ausência de incentivo que Jesus tinha da sua própria família. Eles dizem a Jesus para que ele viesse a sair dali e ir para a Judéia, para que também os discípulos de Jesus viessem a ver as obras que ele fazia, porque segundo a concepção deles, dos irmãos de Jesus, não havia ninguém que procurasse ser conhecido que fizesse coisa alguma em oculto. Eles também disseram que se Jesus fazia aquelas coisas, que ele deveria se manifestar ao mundo, ou seja, em outras palavras, eles estavam menosprezando o poder de Jesus, comparando ele a uma pessoa que desejava ser conhecido pelas suas obras, e que para isso se concretizar, ele não poderia fazer as suas obras em oculto. A própria palavra nos diz que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Contudo, Jesus lhes respondeu que não era chegada a sua hora, mas o tempo deles, isto é, de seus irmãos, sempre estava pronto. Meus irmãos e ouvintes, Jesus estava dizendo que a sua hora de subir à Judéia ainda não era chegada, pois não era o momento ainda dele ir, mas como seus irmãos não estavam debaixo da mesma responsabilidade, eles podiam ir livremente, no tempo em que quisessem. O mundo não os podia odiar, isto é, os irmãos de Jesus, mas o mundo odiava Jesus, porquanto Jesus testificava que as obras do mundo eram más.
Jesus diz para seus irmãos subirem àquela festa. Ele ainda não subiria, pois ainda o seu tempo não era cumprido. E, havendo dito isso a seus irmãos, ficou na Galiléia, e depois de seus irmãos terem subido, ele subiu. Queridos ouvintes, hoje quero trazer uma reflexão sobre a rejeição familiar que Jesus enfrentou. Sabemos que a Bíblia Sagrada nos relata exemplos de rejeições que muitos homens de Deus enfrentaram durante suas trajetórias. Um dos primeiros exemplos que conseguimos ver com toda certeza é o de José, que fora invejado e traído por seus próprios irmãos, que intentaram e efetuaram o mal na vida dele, rasgando a túnica de várias cores que ele havia recebido de seu pai, lançando ele naquela cisterna e vendendo ele àquela companhia de ismaelitas e midianitas que passava por ali. Olha o que o pai de José, Jacó, declarou perto dos seus últimos momentos de vida. Livro de Gênesis, capítulo de número 49, versículo de número 22 ao 24, que assim vai dizendo: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro, os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam, e o aborreceram, o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. O próprio Jacó, pai de José, disse que os flecheiros deram amargura, e flecharam e aborreceram a José. Não somente os seus irmãos, como outros eventos difíceis de se enfrentar, flecharam José, mas o arco de José susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Aleluia! Outro exemplo de um homem que enfrentou a rejeição familiar foi justamente o menor da casa de Jessé, cujo nome fora Davi. Quando em 1 Samuel capítulo de número 17 ocorre uma das guerras entre os filhos de Israel e os filisteus, e os 3 filhos mais velhos de Jessé vão estar lutando na guerra. Jessé então vai dizer para Davi, seu filho, tomar um efa do grão tostado e 10 pães, e correr a levar a seus irmãos ao arraial. Jessé dá outras instruções a Davi, e resumidamente, meus queridos ouvintes, quando Davi vai ao encontro dos seus irmãos no arraial, ele vai perguntar se eles estavam bem, e Davi vai começar a fazer pergunta aos homens que estavam na guerra, que vão lhe responder. Mas quando Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu falar aqueles homens, ele disse a Davi, 1 Samuel capítulo de número 17, versículo de número 28, leia comigo. E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Isto é, meus irmãos e ouvintes, Eliabe provavelmente estava demonstrando seu descontentamento com aquilo que havia ocorrido com Davi um capítulo anterior, quando no capítulo 16, na frente dos seus irmãos Davi, que era o menos provável, recebe a unção de rei de Israel pelo profeta Samuel. Eliabe se ira contra Davi e pergunta o que ele estava fazendo ali. Em outras palavras, ele estava querendo mostrar para Davi que não era da sua competência estar ali. Ou seja, ele estava, em outras palavras, dizendo que Davi não tinha a capacidade necessária para estar ali, não tinha a idade e nem a experiência, pois o seu lugar era no deserto cuidando daquelas poucas ovelhas. Mal sabia Eliabe que naquele mesmo dia Deus usaria aquele pouco provável e inexperiente jovem para derrubar o gigante filisteu que ameaçava os filhos de Israel.
Conclusão: na maioria das vezes vamos enfrentar tal ausência de apoio daqueles que se dizem irmãos, dos que se dizem amigos. Não devemos esperar muito do homem. Essas rejeições que sofremos são determinadas formas que Jesus permite para nos exaltar. Aqueles soldados que pregaram Jesus na cruz acharam que estavam inferiorizando o Messias. Na verdade, estavam exaltando Jesus. Quem levanta o nosso nome nas rodinhas de conversas como forma de desprezo e humilhação, nem imagina que está nos aproximando do propósito, porque as pedras que lançam contra nós servem para construirmos uma escada que nos ajudará a avançar de maneira mais rápida em direção ao propósito celestial de Deus em nossas vidas. A rejeição familiar vai ser persistentemente e constantemente existente em nossas vidas, mas fazer o quê? Ninguém irá lançar pedras em árvores secas e infrutíferas. Se estão tentando barrar o propósito celestial em nossas vidas, é um sinal claro de que estamos frutificando. E para quem está estagnado, é doloroso ver alguém crescendo, ver alguém subindo, ver alguém evoluindo, ver alguém frutificando. Então não esmoreça. Jesus passou, José passou, Davi passou e muitos já passaram e vão passar, mas o Todo-Poderoso que te capacita vai te dar a estrutura certa para suportar calado agora, para que Deus venha falar por você depois. Não importa o que vão falar, se vão falar bem, se vão falar mal, se vão criticar, se vão tentar nos humilhar, nós temos uma certeza que aquele que em nós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a certeza de que aquele que em nós começou a boa obra, aquele que confiou em nós o projeto, aquele que confiou em nós o plano celestial de Deus em nossas vidas, vai nos capacitar para suportarmos, para passarmos, para enfrentarmos sem retrocedermos, sem olharmos para trás, sem pararmos, pois é Ele quem nos chamou, é Ele quem nos alistou para a guerra, é Ele quem tem nos capacitado. Meu querido, não importa o que o homem vai pensar ou vai deixar de pensar sobre nós, são os pensamentos do Senhor que conduzem a nossa vida ao propósito celestial dele em nós. Não importa o que vão falar, o importante é o que o nosso Deus, é o que o meu Deus diz ao meu respeito. O que importa é o que Deus diz sobre nós. Não importa se muitos não vão prestar a nós o apoio, se falta o apoio familiar, carnal, tem o apoio espiritual do nosso Pai Celestial. Se falta apoio dos que se dizem amigos carnais, tem o apoio celestial do nosso melhor amigo. Se falta apoio daqueles que estão ao nosso redor, temos o apoio daquele que está em nosso coração. É Ele quem nos chamou e é Ele quem tem nos capacitado. Não importa se vão nos ajudar ou não, o importante é que Ele está conosco. E se Ele está no teu barco, creia que não há nenhuma ausência de apoio que possa nos fazer parar, porque é Ele quem está nos enviando. E se Ele está nos enviando, o único apoio que nós realmente precisamos é do Senhor Jesus, é daquele que nos entregou o projeto. Então não desista do projeto, porque muitos estão duvidando do projeto de Deus em sua vida. Acredite, porque ninguém vai lançar pedras em uma árvore infrutífera. Só vão lançar pedras se realmente virem que existe um futuro glorioso de Deus para a sua vida. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo, eu te convido, eu te faço o seguinte convite: se inscreva neste canal, curta este vídeo, ative o sininho das notificações e compartilhe com mais alguma outra pessoa e deixe um comentário.
Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus.